Criador abençoe você e sua casa. Aqui Rogério Canova. Voltamos, eu e minha esposa Mariane. Boa noite a todos. Nós vamos responder alguns comentários deixados no canal. Não perca esse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva. Nós vamos também falar algo muito importante sobre os pergaminhos do Mar Morto, o judaísmo, em resposta a algumas inquietações, né, vindas no nosso WhatsApp, também dos integrantes do grupo. Não saia daí. Irmã Eliana, o que ela diz pra gente, Mariane? Os pessegueiros, videiras e outras frutíferas que darão frutos em novembro, dezembro e janeiro já estão dando flores. Realmente a primavera começa antes do que fomos ensinados, ser dia 22 de setembro. De acordo com as observações de vocês, tenho punhado minhas lembranças e confirma muitas coisas que meus avós faziam na roça. Desejo que o Criador abençoe muito o trabalho e a vida de vocês. Abraços, queridos. Obrigado, irmã. É um prazer ter você conosco aqui, tá? Muito obrigado por essa oportunidade de poder compartilhar essas informações. A irmã Tati. Que o Pai Celestial esteja com todos. Que vídeo esclarecedor. Tudo que a irmã Mariane posta, explica, procura analisar aqui na minha cidade. Todos os dias olho para os céus, para as plantas e fico encantada a cada descoberta e confirmação. Parabéns, irmão Rogério e irmã Mariane, pela dedicação e paciência em nos orientar com relação ao calendário do Criador, mas acima de tudo, em nos incentivar a termos nossas próprias experiências observando. Gratidão. Irmã, exatamente. Nós queremos um crescimento físico e emocional dos irmãos, dos amigos que nos acompanham, porque na experiência que nós vamos tendo aqui em casa, nós alcançamos esse crescimento. Então a gente quer compartilhar disso, para que as pessoas não sigam após outros, mas sim após as suas experiências. Obrigado pelo seu comentário. Maria Campos. Que o Criador vos abençoe e a vossa casa também. Quanto aos chamados a quem me refiro, também estão nomeados nos rolos que ocultaram de nós. A tribo que nos instruiu passou para eles os erros que agora estamos descobrindo. Raquel Elió está fazendo o seu melhor, assim como nós também estamos. Meus parabéns por ter explicado, desenhado o calendário da restauração da verdade. Irmã, obrigado pelo seu comentário. Nós vamos falar um pouquinho daqui, alguns minutos, sobre os pergaminhos do Mar Morto e vai contemplar um pouquinho essa situação de tribo, né? Do trabalho que a gente tem desenvolvido. O irmão Alexandre Santos, deixa eu ver se eu... ficou aqui embaixo o comentário dele, na íntegra. O que ele comentou, Mariane? O Altíssimo abençoe a vocês, irmãos, ótimo estudo. Porém, em referência aos dias sagrados, que são os seus tempos determinados, ele deixa bem claro em Gênesis 1,14. Para isso que os luzeiros foram criados, para dar sinais, e através desses sinais podemos chegar aos tempos que o Altíssimo determinou. As solenidades dele descreve esse encontro e os dias sagrados. Só quero fazer um conserto que muitos entendem errado. Não é descanso, pois o Altíssimo não se cansa e nem se fadiga. Isaías 40, 28. Ele observou sua obra que fizera. Para nós não também para descansar, como muitos apresentam, mas sim para estar mais conectado com ele e trabalhando para ele. Esse vocabulário sábado, o Shabá, é dedicado ao deus Saturno da mitologia romana em seu calendário gregoriano. É isso mesmo, irmão. Nós já falamos muito sobre isso aqui no vídeo, né? Nos vídeos do canal. A palavra correta é descanso mesmo, né? Repouso, cessação. Né? A cessação. Então, o sábado, a palavra só você tem essa pronúncia praticamente no inglês, tá, irmão? Então, a gente nem entra muito nesses méritos porque a gente preza pelo contexto na sua íntegra, então a gente usa descanso mesmo por conta dessa situação. É claro que o Criador não se cansa, mas é um dia que ele separou, né? A irmã Maria Campos ainda deixou um comentário. Todos nós que estamos pesquisando a verdade receberemos instruções do Criador. Ele está restaurando o que o homem da iniquidade lançou por terra e prosperou. Mudou até os tempos, quer dizer o calendário verdadeiro, conforme o livro de Hanó. Irmã, nós estamos nessa busca, tentando compreender essa modificação. Nós tínhamos dado uma aprofundada boa nas profecias, depois retrocedemos um pouquinho para compreender outros contextos antes de compreender a profecia.
O irmão Paulo César. O que eu acho engraçado é o fato de nada mesmo é original. A Bíblia, eu concordo que há adulterações, mas todos os outros livros que não são canônicos, mas sim históricos, para esses que não confiam na Bíblia, tem nesses livros não canônicos como os verdadeiros e inspirados. Irmão, tem uns vídeos no nosso canal, irmão Paulo, obrigado pelo comentário. Tem uns vídeos no nosso canal que fala sobre a escolha desses canônicos, tá? Então, para isso tem que entender um pouco, né? Tá lá a série Não Leia a Bíblia Antes de Ver Esse Vídeo, dá uma olhadinha. Nós consideramos, irmão, toda leitura importante, tá? Cada livro escrito, seja do contexto da escritura ou seja do considerado apócrifo, que não é considerado canônico, por exemplo, tá? Mas dá uma olhadinha lá. A gente já passou por essa fase, né? Nós estamos bem concentrados, lendo, estudando e colocando em prática aquilo que é importante de uma forma geral para nós compreendermos o que está escrito, tá? Então, o irmão pode acompanhar o vídeo aí que o irmão vai entender um pouco o que nós estamos dizendo. Eu não tenho costume, mas hoje eu trouxe um vídeo de um rabino. Vou colocar daqui um pouquinho para a gente fazer um comentário importante, tá? O que mais que ele disse, Mariane? 364 dias é mesmo contrário ao que diz a Bíblia, 360 dias. Irmão, a Bíblia, nós já até falamos sobre isso, é por isso que tem que dar uma olhada, né? Se o irmão tem interesse em entender o que nós estamos dizendo, dá uma olhada lá para trás. Nós já explicamos esses detalhes aí de 360 dias e 364 dias, tá? Nós não podemos aprender a partir de outros. Caso isso ocorra, nós vamos tomar algo como, por exemplo, os 360 dias ditos na Bíblia como verdade suprema, sem ter a nossa experiência pessoal. O irmão precisa de começar a observar os luzeiros e aí o irmão vai entender o que a Escritura diz e por que nós mencionamos, já explicamos a respeito dos 360 e por que nós mencionamos os 364 também. O irmão da Bíblia Clara, o irmão deixou vários comentários aqui, a gente não vai ler tudo, irmão, para não ficar muito longo o vídeo, mas mais à frente aqui nós vamos contemplar, tá? Esses comentários. O irmão, se tiver interesse em saber por que nós não usamos mais essa linguagem que o irmão usou aqui, que o pessoal tem como hebraico, que nós já explicamos que é a língua judaica, não é hebraica, o irmão deu uma olhada lá nós temos 3 vídeos falando sobre o tetragrama, tá? Então dê uma olhada. Mas parabéns, irmão, a família, né? O irmão colocou aqui sobre as filhas, sobre a esposa. Louvado seja o Criador, continue nas pesquisas, estudando. A questão da linguagem, irmão, nós vamos falar posteriormente aqui. Nós entendemos o seguinte: quando a gente aprende o inglês com um propósito, com um objetivo, é interessante, é bom. Aprender essa língua judaica, cujos caracteres que o irmão coloca aqui, que isso aqui não é hebraico não, irmão. Dá uma olhadinha lá, nós temos explicado isso em alguns vídeos. Se o irmão entende como hebraico, eu respeito a sua jornada. Nós já também compreendemos isso achando que era um hebraico, mas nós vamos perceber depois, dentro da arqueologia, da história, que não é, tá? É bom, irmão. De repente o irmão precisa de fazer uma leitura escrita na língua judaica, vai ajudar bastante, nada é perdido, tá? Ou de repente fazer uma viagem para Israel, vai ajudar muito o irmão, que o pessoal lá possui a linguagem judaica, tá certo? E o irmão falou a questão de blasfêmia. Irmão, a gente não tem assim aquela preocupação com a questão de blasfemar
usando o tetragrama. Não, a gente não tem essa preocupação. A gente já sabe que esse tetragrama não é o nome do Criador e a gente não menciona mesmo porque o Criador disse na Escritura que não é para comentarmos o nome de outros deuses. Às vezes a gente precisa para explicar num vídeo alguma coisa, mas não é o nosso hábito e a gente não usa ele para oração e evita para adoração também, tá certo? Mais comentários, aqui ficou... o vídeo, nós vamos entrar no vídeo agora. Eu trouxe aqui para os irmãos um vídeo de um rabino que vai dar para falar um bocado aqui sobre os comentários deixados no canal. Eu vou cortando, depois você pode assistir lá na íntegra. O vídeo é do canal Contraste. O irmão Criador abençoe o rabino lá do canal com o seu trabalho, tá certo? Não é uma crítica ao trabalho, nós só vamos apresentar aqui uma diferença. Falar para você que esses pergaminhos têm cerca de 2000 anos atrás. O que aconteceu há 2000 anos atrás? Nós estamos no período quando em Israel a gente está se aproximando da destruição do segundo grande templo. O primeiro grande templo foi o grande templo do rei Salomão, mas 490 anos depois foi destruído o segundo templo pelos romanos. A gente está muito próximo da época da destruição. E o que nós conhecemos? Exatamente, o irmão rabino, ele é judeu e, se eu não me engano, mora em Jerusalém, né? Ali por volta de Israel. Não pesquisei muito a fundo. E o irmão, pela a colocação da destruição e sobre o templo, historicamente está correto, né? E segundo o templo, justamente os romanos imperavam. Mas olha só que interessante um detalhe na história. Temos dessa época, a verdade que quem estuda um pouco mais a Bíblia sabe que parte do povo judeu seguia a Bíblia fielmente, fazia os preceitos. Porém, outras partes desse povo... Ele vai entrar falando sobre os pergaminhos do Mar Morto. Eu discordo, tá? É a sua jornada, é a jornada dos judeus, dizer que havia uma fidelidade por parte das pessoas que representavam o Criador na época. Eu discordo. Nós vamos, para quem estuda, como o irmão disse aí do canal, para quem estuda, para quem gosta do judaísmo, é excelente a jornada, estudar essa situação, a língua judaica que nós já mencionamos no hebraico, tá ótimo, essa é a jornada. Agora, para quem quer conhecer a Escritura e examinar com clareza, vai perceber que os profetas, os anúncios do Criador para os profetas são contrários. Daqui um pouquinho eu vou fazer uma leitura da Escritura para mostrar claramente que na época o povo já adorava outros deuses dentro do templo. Então não tinha ninguém fiel aqui não. Dentro do povo de Israel, começaram a fazer idolatria, fazer suas próprias leis, mudar as escritas da Bíblia. Para quê? Para que as suas teorias passassem a ser verdades. E havia então uma guerra interna entre as pessoas que eram tementes a Deus, que estavam cumprindo fielmente a lei do Criador, e as pessoas que estavam reformando a Bíblia para os seus próprios interesses, de acordo com as suas ideologias. E o que acontece é que parte dessas pessoas acaba fugindo, saindo de Jerusalém, porque eles não são aceitos, não é aceita a teoria deles, exatamente porque eles estavam mudando tudo o que estava escrito. A história mostra um papel diferente, né? Jerusalém é invadida pelos romanos, e profeticamente invadida pelos romanos. Eu não vou afirmar a data aqui, eles dizem 70 depois da Era Comum, mas não dá para a gente afirmar corretamente esse prazo, né? essa datação. Mas
as pessoas que sofreram isso eram os que estavam dentro da cidade de Jerusalém, né, Mariane? E, inclusive, a colocação aqui de que os essênios e Tzadok, né, o sacerdócio dele, ao sair do meio desse povo, fez uma outra estrutura, é o que nós estamos avaliando. Nós estamos avaliando aqui, no nosso trabalho no canal Sobrevivência, o judaísmo, estamos avaliando já há algum tempo, e nós estamos avaliando esse sacerdócio zadoquita, esse povo lá de Qumran, nós estamos avaliando. Só que as diferenças que nós encontramos não têm batido com a historicidade, tá certo? Olha só o que o irmão vai dizendo aqui. O que acontece? Para onde eles vão se refugiar? Para o deserto. Uma dessas seitas muito conhecidas é chamadas de Isiim. Então, quem eram os Isiim? Como nós falamos, era uma seita oriunda do judaísmo, que eles começaram a sair por suas ideologias e eles encontram refúgio no deserto de Judá. Ou seja, eles não querem mais ficar em Jerusalém, onde eles se sentem oprimidos, porque são as pessoas que estão seguindo os preceitos da Torá fiel. Não, a história não diz isso e a escritura também não diz isso. A história não diz, a história diz ao contrário. A história mostra, de vivência que nós vivemos, né, não de tradicionalismo. O tradicionalismo judaico pode até dizer que havia fidelidade por parte dos moradores de Jerusalém. Mas dentro do templo, para quem crê ou não na vinda do Cordeiro, mostra claramente, não quero entrar nos méritos dos livros aqui do Novo Testamento. Ele fala de Bíblia aqui, o irmão fala de Bíblia, ótimo, mas eu quero entrar nos méritos aqui dos livros antigos, do Velho Testamento. Todos os profetas levaram anúncio, inclusive para sacerdotes e para sumos sacerdotes, dizendo sobre os erros cometidos, sobre as adorações feitas de forma incorreta. Então, dizer que este saiu de Jerusalém, né, ou aquele não, nós tínhamos várias sociedades surgindo dentro do próprio judaísmo, né, que a palavra não era nem essa, mas surgindo ali e criando as suas próprias formas de pensar, hoje nós temos a linguagem sacerdotal, nós temos a linguagem javista, nós temos várias linguagens dentro do contexto, inclusive nós falamos amplamente sobre isso, não quero entrar nesses méritos, mas não é o fato que nós estamos vendo dentro da história e dentro do contexto da Escritura. Gente sendo fiel ali dentro de Jerusalém. E não é como eles querem fazer, e eles têm ideologias muito curiosas. Por exemplo, são pessoas que apoiam o autoflagelamento. Em que sentido? Eles não têm problemas de fazerem prolongados jejuns, afastamento de mulheres. Então o que eles fazem? O autoflagelamento, eu acredito que não se enquadra nessa, essa não seria a expressão, a palavra não seria essa, porque você jejuar, né, seja pouco ou muito, imagine que nós temos relatos dizendo de outros jejuns dentro do contexto da Escritura, né, e a gente não vê essa palavra sendo utilizada como autoflagelamento, certo? E nem também se distanciar de mulheres, né? A gente não vê por aí. Eles vão para o deserto de Judá. Lá eles se refugiam. Eles começam a escrever parte desses pergaminhos e dos papiros que a gente está falando. Ir para o deserto também não é um motivo de autoflagelamento. Isaías, ele ficou fora da civilização. Em que lugar? A Escritura é muito clara em dizer que era deserto. E eles fazem algo curioso.
quase não vão existir mulheres nesse lugar. Há pouco tempo atrás foram descobertos pouquíssimos esqueletos femininos, ou seja, que faziam parte do lugar, da comunidade, mas era muito pouco para a quantidade de pessoas que tem. Então, mesmo que o deserto é um lugar inóspito, difícil de viver, para eles está tudo bem. E aí, na verdade, não é só para eles, né? Nós vemos um contexto dentro da escritura muito grande mencionando deserto. Mas vamos por próximo. Vou falar para você que esses pergaminhos têm cerca de... O próximo vídeo aqui. Então existia uma pessoa chamada Tzadok e ele começou a difundir ideias contra Deus, contra a Bíblia e assim por diante, reformando tudo o que havia. E ele falou: eu sou sacerdote, quem está comigo será sacerdote e assim por diante. E ele também vai se refugiar no deserto. E eles também vão fazer os seus escritos. E o que você percebe? Você percebe as partes que são interessantes. São linhas de raciocínio, são hipóteses, né? Até eu gostaria, né, se o irmão do canal pudesse mostrar para nós de onde foram retiradas essas informações, dizendo que esse povo que se retirou, são suposições feitas pelos historiadores e arqueólogos. Nós não temos nada de concreto a esse respeito. Mas mesmo assim, nós sabemos que na época citada pelo irmão aí do canal e questionada por muitos, né, o pessoal que segue às vezes o canal Sobrevivência, algumas outras pessoas que têm contato com seguidores do canal, sempre surgem algumas dúvidas, né? Mas não estaria o judaísmo no caminho certo? Não estaria eles próximos da verdade, né? Do tão falar da verdade? Não estaria eles mais próximos dos fatos? Não, o que a gente percebe é que cada forma de pensar segue um tradicionalismo, segue uma linha de raciocínio. Então dizer que esses achados eles não são bons porque as pessoas saíram de Jerusalém já sabendo que lá estava a iniquidade também ali presente, nós não podemos chegar a essa afirmação, podemos até supor. Para esses sacerdotes vão ter livros ligados a isso, os pergaminhos, por exemplo, tá? Dos alunos, os discípulos desse Tzadok, que eles vão falar quem são os sacerdotes. Então, por exemplo, eles vão ter genealogias, desde Adão até passando por Noé, os patriarcas, e aí eles vão chegando até chegar a Tzadok e os seus discípulos. Esses são os sacerdotes. Então eles acabaram se autoproclamando. Eles pegaram um relato bíblico. Não, assim como nós temos rabinos se autoproclamando hoje e proclamando descendentes do judaísmo por tradicionalismo, né? O judaísmo ele é feito em cima de um tradicionalismo. Então, se você tem isso hoje, não há muita diferença, né, de pessoas que saem do contexto religioso. Nós temos classe de escribas, nós tínhamos classes de pessoas consideradas entendedores da escritura nessa época citada aqui, né, nesse período citado, quando fora feita a escrita dos pergaminhos do Mar Morto. Nós tínhamos saduceus, nós tínhamos fariseus, nós tínhamos zelotas e uma série de outros aí, tá certo? Então dizer que uma pessoa específica fez isso com o contexto da escritura, não, todos fizeram. Agora, o nosso papel aqui não é seguir um tradicionalismo, nem um líder expressivo, de qualquer que seja a denominação. O nosso papel aqui é analisar realmente onde foram colocados os erros dentro do contexto da vivência. Verdadeiro. E agora acrescentaram
a sua história. Algumas coisas para ser sacerdote incomodava eles. Algumas leis de pureza e impureza que aparecem na Bíblia, como por exemplo, você pode ver no livro de Levíticos. Então essas partes a gente vai mudar, a gente vai trocar. Então a gente vê tanto a seita dos Isiim, tanto a seita dos discípulos de Tzadok escrevendo esses livros e modificando eles. Se é que são eles, ou melhor, que foram eles que escreveram, nós temos examinado eles e a Escritura e temos trabalhado aqui no canal para mostrar que não há divergência. Eu até gostaria, né, que as pessoas que dizem que há essa divergência mostrasse, né, fizesse um paralelo dos dois termos utilizados para a gente ver realmente essa divergência onde está. Um dos livros da Bíblia não aparece, e agora eu vou te revelar qual é esse livro, é o livro de Esther. Ao mesmo tempo, há livros que não são bíblicos, nunca foram, e eles fazem questão de difundir. Quem decidiu o que é bíblico e o que é não bíblico? Quem decidiu o que é canônico e o que é não canônico? Para quem não pesquisou ainda, observe dentro do contexto histórico e vá perceber quem decidiu o que é canônico no judaísmo. Nós já fizemos vídeos aqui, tá lá a série Não Leia a Bíblia Antes de Ver esse vídeo. E quem decidiu quais eram os canônicos que são colocados na Bíblia hoje em dia. Certo? Aqui na sequência... Então existe uma pessoa... Na sequência eu quero fazer a leitura de Ezequiel 44 para a gente... Parte dos... vamos lá. Separei aqui Ezequiel 44 para fazer a leitura. E a gente vai fazer a leitura bem breve para entendermos os termos um pouquinho. Mariane, o que está escrito aqui? A partir do verso 1. Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Criador: esta porta estará fechada, não será aberta, nenhum homem entrará por ela, porque o Criador de Israel entrou por ela, por isso estará fechada. Quanto ao príncipe, por ser príncipe, se assentará nela para sempre, para comer o pão diante do Criador. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará e por esse mesmo caminho sairá. Depois me levou pelo caminho da porta do norte, diante da casa, e olhei, e eis que o esplendor do Criador encheu a casa do Criador. Então caí sobre o meu rosto. Disse-me o Criador: filho do homem, põe essas coisas no teu coração, e vê com teus olhos, e ouve com teus ouvidos, tudo quanto eu te disser de todos os estatutos da casa do Criador, e de todas as suas leis. E põe essas coisas em teu coração à entrada da casa, com todas as saídas do santuário. Disse ao rebelde, à casa de Israel: assim diz o Criador: bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porque introduzistes estrangeiros incircuncisos de coração, incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o contaminarem, sim, contaminarem a minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, e eles violaram a minha aliança por causa de todas as vossas abominações. E não guardaste a ordenança a respeito das minhas coisas sagradas, antes vos constituístes a vós mesmos guardas da minha ordenança do meu santuário. Assim diz o Criador: nenhum estrangeiro incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário, dentre os estrangeiros que se acharem no meio dos filhos de Israel. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel estava errado, os quais andavam desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, serão ministros do meu santuário, nos ofícios, nas portas da casa, servirão à casa. Eles matarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e postar-se-ão perante eles para os servir. Porque lhes ministraram diante dos seus ídolos e fizeram a casa de Israel cair em iniquidade. Por isso eu levantei a minha mão contra eles, diz o Criador, e levarão sobre si a sua iniquidade.
E não se chegarão a mim para me servirem no ofício sacerdotal, nem para se chegarem a alguma de todas as minhas coisas sagradas no lugar santíssimo, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os constituirei guardadores do encargo da casa em todo o seu serviço e em tudo que nela se fizer. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Sadoc, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem, e postar-se-ão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Criador. Eles estarão no meu santuário, eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa, para me servirem e guardarão a minha ordenança. E será que quando entrarem pelas portas no átrio interior, se vestirão com vestes de linho, e não se porá lã sobre eles quando servirem nas portas do átrio interior e dentro. Gorros de linho estarão sobre suas cabeças, e calções de linho sobre os seus lombos. Não se cingirão de modo que lhes venha suor. Depois, eu convido você que está nos vendo a ler o 43 de Ezequiel, capítulo, e leia o 44 inteiro. Dá para perceber a clareza aqui de que não andava nada bem dentro do templo, desde muito tempo. E é o que a gente encontra dentro do contexto da Escritura. Então dizer que este ou aquele se levantou, é lógico que aqui fala sobre o sacerdócio zadoquita, alguns dizem que este povo dos essênios lá, esses pergaminhos, são dessa descendência, mas eu não vi escrever, eu não posso afirmar isso, né? Existe um comentário arqueológico histórico para isso, mas eu só estou citando esses versos aqui da Escritura, não pelo sacerdócio dessa época aqui, mencionada por Ezequiel, por ordem do Criador, não. Eu estou mencionando porque dentro do templo a adoração já estava incorreta. Você vai ver aqui que existiam ídolos sendo adorados dentro do mulheres chorando lá dentro. Leia o contexto de uma forma para você perceber. Então, quando a gente vê essa estrutura, voltando aqui, nós encontramos detalhes que não podem passar em branco. Olha só o comentário. Uma das coisas muito curiosas é que em alguns livros, quando vai aparecer o tetragrama, o nome de Deus de 4 letras, ele simplesmente, o escriba, o que ele faz? Ele não quer dizer que Deus, na verdade, é esse Deus, é o tetragrama que se associa com esse nome. Nós temos um Deus que vai mudar aquilo que a gente quer. Então você vê algum dos pergaminhos, o que acontece? Quando vai aparecer o nome de Deus, está vazio. Porque ainda a gente vai decidir como é que a gente vai preencher. Não, ninguém disse isso. Isso é uma sugestão, é uma suposição colocada por alguns. Nós não sabemos, nós vimos aqui, foi o pontapé inicial para nós começarmos a questionar o tetragrama, que é judaico e não hebraico. Nós já mostramos aqui nos vídeos, né? Algumas pessoas ficam em dúvidas, ficam preocupadas, vamos chamar o Criador de que ainda não sabemos. Talvez o pessoal dessa época também não sabia, por causa da estrutura da contaminação. Mas olha só, o próximo vídeo fica mais esclarecedor ainda. Uma das coisas muito... Parte dos pergaminhos estão expostos no Museu de Israel, mas para isso você vai precisar especialmente conhecer a escrita hebraica, mas não a escrita hebraica que eu estou normalmente te ensinando, seja aqui, seja na Academia de Moisés. A gente está falando aqui da escrita hebraica antiga. A escrita que nós usamos nos rolos de Torá, ela se chama escrita hebraica assíria. Nós já falamos aqui no canal sobre os assírios. Se você tiver curiosidade, nós colocamos a adoração dos deuses que são mencionadas pelo judaísmo e dentro também do que eles falam de povo de Israel, como que essas adequações que o irmão aqui sugeriu, comentou, por que elas foram feitas dentro da Escritura. Agora, dizer que só os essênios fizeram é o que nós estamos avaliando.
E nós estamos encontrando o contrário aqui. Aqui ficou bem claro que esses caracteres utilizados pelos judeus são caracteres essênios, diferentes dos antigos. E é o que nós temos questionado e é o que nós temos estudado para descobrir a diferença. É por isso que nós não usamos mais dizer que essa língua é hebraica, porque de fato não é. Ela é uma linguagem judaica, tanto na pronúncia quanto na escrita de caracteres. Tanto é que ele mesmo afirma aqui a diferença. Então, quando nós começamos a estudar esses pergaminhos encontrados lá nas cavernas, nós percebemos que ele tem batido com as observações nossas feitas aqui no Marco, das observações feitas pela Mariane nos Luzeiros, ao contrário do calendário judaico, que está completamente fora, que é móvel também, e que não segue os preceitos da Escritura, mas segue os preceitos de um tradicionalismo judaico. Então, o que é fato precisa de ser dito, tá? E aqui a gente está falando da escrita hebraica antiga e às vezes até com alguns dialetos, algumas mudanças. Por isso, para muitos arqueólogos foi muito difícil decifrar muitas vezes aquilo que estava escrito. Como que é difícil decifrar? Você próprio sugeriu aqui, irmão, no vídeo. Irmão, nós não estamos criticando o seu trabalho. Para quem é judeu, tem que seguir mesmo o judaísmo, o tradicionalismo judaico. Mas se sabem que esse caractere aqui é o Aleph e esse outro também é o Aleph, qual a dificuldade em traduzir? Eu não entendi essa parte. Agora, se há uma dúvida de que esse é igual a esse, aí fica difícil traduzir. É o que precisa de ficar bem claro, certo? Então, quem quer seguir uma denominação, seja ela judaica, tá certo. Tem os rabinos, tem a orientação, mas para quem está procurando e colocar em prática através da vivência aquilo que foi apresentado pelo Criador, tem que questionar. Parte dos... O próximo e último. Morto qual é? Você vê um nível de ignorância que está começando a chegar ao povo. Por que eu estou falando isso? Uma pessoa que, por exemplo, ele pega o livro de Isaías para ler. Ele começa a ler, ele vê que está escrito, mesmo a pessoa que lê em hebraico, é um hebraico difícil. Ele tem muitas palavras que há necessidade de auxílio para conseguir entender o que elas significam. E aí, juntando com a frase, o que Isaías está falando para a gente. Nessa época, quando sejam os Isseim, sejam os discípulos de Tzadok, eles percebem isso, eles falam, vamos fazer um livro baseado no Isaías, baseado em Ezequiel e assim por diante, mas que o povo vai entender. Então eles escrevem como... Então, irmão, tem que mostrar essas diferenças, tem que pegar o Isaías, se é que isso é verdade, porque nós não encontramos isso aqui. O que nós encontramos aqui é que os dois são idênticos. O que eu tenho na minha Bíblia e o Isaías do Mar Morto. Então tem que mostrar, tá? Pelo menos para o pessoal que segue o judaísmo, se isso não importa, siga em frente. Mas para nós importa. Se há diferença, nós queremos saber onde está. Como se o profeta tivesse escrito, mas de uma forma muito simples, para o povão poder pegar, ler, entender da forma que eles querem. Olha, se não é para o povão, isso quer dizer que é só para quem vai numa academia de letras, digamos, judaica, que tem condições. Eu já ouvi Roma pregar isso. Em algum momento da história, segundo os historiadores, eu não vivi essa época, mas era tudo em latim e só os líderes podiam fazer a leitura, né, Mariane? Sim. E agora dizer que a escritura deveria ser dessa forma, não, o povão tem que entender mesmo.
Agora, se eles modificaram para o povão entender, tem que mostrar. Tem que mostrar para nós, tá? Morto qual? Então, a parte da santidade dos pergaminhos, em sua maioria, não existe, porque é uma Bíblia modificada. E nós sabemos que quando a Bíblia se modificou, já não é a Bíblia de Deus, já não é a palavra do profeta, é a palavra de uma pessoa que quer. Palavra do profeta é palavra do profeta. Bíblia é Bíblia. Livros são colocados nelas. Existem vários profetas, existem vários livros. Agora, escolher um grupo de livros para colocar na Bíblia não quer dizer que são 100% sagrados. O irmão até comentou lá em cima, um outro irmão, Paulo, né, comentou, né, o que esse é sagrado. Olha, irmão, dizer que tudo que está escrito ali, palavra por palavra, desde o apócrifo à escritura, a gente não pode, não tem como a gente falar isso. A gente não viu escrever, é por isso que a gente põe na prática, para ver o que realmente é. Interpretar ou passar uma mensagem do profeta, mas ele se torna o profeta. Ele passa a sua mensagem. Nós queríamos mostrar isso para as pessoas perceberem a diferença, né, da linha tradicionalista do judaísmo para o que nós estamos tentando fazer. Nós não queremos seguir um tradicionalismo. Nós estamos observando para ver qual se aproxima melhor do que o Criador deixou. E vamos seguir aqui com um comentário para finalizar, que o vídeo já ficou grande. E o que o irmão Jean disse, Mariane? Sou cuidador da minha mãe de 92 anos, DNA intacto. Meu irmão, 67 anos, este sobrevivente dos efeitos dessa maldita vacina. Acredito que já entenderam o meu comentário. O irmão Jean deixou esse comentário no vídeo que nós fizemos sobre o dia de purificação. Irmão, é assim mesmo, é o que a gente tem dito aqui. Cada um caminha conforme a sua família pode andar, tá certo? É isso mesmo. Tem que se preocupar com a família e caminhar com eles. O irmão Gregor deixou. Pai Celestial vos abençoe. Minha opinião e percepção sobre o jejum. Afligir vossas almas não significa jejuar, pois na Escritura esta palavra aparece bem posteriormente. E diz para não jejuar no Shabá, pois são dias de se alegrar e celebrar. Também fala sobre as faces, para não demonstrar aos outros tristeza quando jejuar. Esse costume de jejuar no Yom Kippur vem dos judeus, pois na Escritura diz para oferecer a oferta queimada. Irmão, a gente entende, né? Existem os tradicionalismos até dentro da Escritura. A gente estava comentando ali acima. Mas assim, o afligir, talvez a gente tenha até se expressado mal, né? O afligir vossas almas seria um jejum espiritual. O jejum espiritual, irmão, o que seria jejuar espiritualmente? É quando, mentalmente, vamos dizer assim, é quando a gente deixa as preocupações de lado, é quando a gente deixa os gostos e as vontades da gente de lado e olha para o Criador e percebe aquilo que é errado e diz assim, Criador, me ajuda a modificar isso. Esses são os meus gostos. E esse aqui é o fermento que tem na minha vida, no meu coração. Quando a gente fez o jejum, a gente faz o jejum aqui, já falamos sobre a questão do descanso, do dia de descanso e o jejum também, mas a gente não se entristece, irmão, aqui. É um motivo de alegria, a mente fica mais limpa, para a gente fazer essa reflexão aqui dentro da nossa espiritualidade. Os costumes que nós estamos convivendo aqui dentro de casa, nós e os nossos filhos, nós fazemos uma busca por aquilo. Agora, a gente bem sabe que se o estômago estiver vazio, o raciocínio fica melhor. Pelo menos a gente sente isso aqui. Então a gente só uniu o útil ao agradável para fazer essa pesquisa mental nossa mesmo, né, no nosso dia a dia. Tá certo, irmão? E a oferta queimada, todos os descansos do Criador era, né, de rotina fazer oferta queimada. Mas essa oferta era pro Criador, né? Eu ainda não vi dentro da Escritura parte do povo, né, se alimentando dessa oferta queimada, né? Mas sim da parte do Criador, né? Então acendia-se, né, o altar, oferecia ali, né, para
para todos os envolventes ali participavam, mas todo o alimento, tudo que era comido no dia, né, era feito anteriormente, né, um dia antes. E quando se tratava no dia do Yom Kippur, por exemplo, né, acreditamos nós que quem quisesse fazer um jejum também físico, né, Rogério? Fazia-se um jejum físico, né? E isso não nos entristece, o fato de fazer esse jejum físico não nos entristece, né? Ano após ano a gente tem feito aqui e a gente tem tido, assim, bons resultados, né, diante desse jejum. De raciocínio mais rápido, né? Melhora o raciocínio um pouco. Aos últimos comentários aqui, o irmão Marcelo, que nos acompanha sempre também, obrigado, irmão Marcelo, disse pra gente, o irmão Gregor também, viu? O irmão Gregor tá lá no grupo, né, irmão Gregor? Obrigado, viu, pela sua companhia, pela sua dedicação. O Marcelo comentou o quê, Mariana? Criador abençoe, excelente estudo. A cada estudo a realidade aparece. Agradeço por ter conhecido o irmão, fico grato por tirar minhas dúvidas quando preciso. Ô, irmão, às vezes a gente não responde em tempo hábil, viu? Mas obrigado pela sua companhia. A irmã Eliana deixou. Pai, abençoe os estudos de vocês. Louvado seja o Criador. A Bíblia clara, nós já comentamos sobre o comentário do irmão e o José, né, muito boa explicação do início do dia, né? Há quem diz que o dia começa demanda, né? Então, irmão, a gente tem tentado fazer um trabalho aqui, né, Mariane? A respeito do calendário, né? A respeito da estrutura da escritura. E por último aqui, no vídeo, no louvor, né? O irmão Claudenir Rodrigues, o que ele deixou aí como comentário, Mariane? Que o Pai continue abençoando vocês. Ô, irmão, você é recém-chegado aqui com a gente, louvado seja, viu, o Criador pela sua vida, a vida da sua família. Obrigado por estar conosco. Nós temos orado por todos vocês, os que deixaram os comentários, os que são inscritos e as pessoas que têm nos acompanhado. Nós estamos à disposição, né? Como nós estávamos dizendo aqui, o nosso trabalho é tentar compreender aquilo que o Criador tem feito. E fechando o vídeo, para não ficar muito longo, nós separamos aqui a respeito dos comentários a situação aqui deixada dentro da Escritura, né? A Mariane vai fazer a leitura aqui para a gente de Levíticos 23, falando sobre a questão da festa dos tabernáculos que nós mencionamos ontem, que colocaríamos no vídeo, que foi que é a semana, né, dos tabernáculos. Isso. Falou o Criador a Moisés dizendo, falou aos filhos de Israel dizendo, aos 15 dias desse mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Criador por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. 7 dias oferecereis oferta queimada ao Criador, ao 8º dia tereis santa convocação, oferecereis ofertas queimadas ao Criador, solene assembleia e nenhum trabalho servil fareis. Olha, comentei com a Mariane, a gente não tem medo de errar. Por quê? Porque a gente só não erraria seguindo um tradicionalismo e vivendo por ele. Por exemplo, se nós fôssemos cristãos, nós seguiríamos um tradicionalismo cristão e viveríamos por ele. Então, raramente nós iríamos incorrer em erros. Se seguíssemos um tradicionalismo judaico também. Não leve a mal o irmão que nós colocamos os vídeos aqui, ou as pessoas que vão assistir esse vídeo, e entender que nós estamos falando mal ou do cristianismo ou do judaísmo. Não, esse não é o nosso papel. O papel da família sobrevivência aqui dessa casa é conhecer a estrutura deixada pelo Criador e mantida pelos tradicionalismos, seja ele judaico ou cristão, e encontrar um termo aceitável para o que os nossos olhos veem e as nossas experiências entendem, as nossas próprias experiências. Nós não aprendemos aqui com líder religioso de nenhum segmento. O trabalho aqui é diário, tanto da Mariane quanto o nosso, mais da Mariane inclusive, que observa os luzeiros constantemente, para não incorrermos em erros. Mas quando incorremos em erros, nós
falamos aqui abertamente. Mas a Escritura está falando de uma data base. Então eu não posso pegar o calendário e movê-lo se a semana é fixa. E é sobre isso que nós temos falado. E por fim, o que diz aqui Mariana em Zacarias 14, verso 16? E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei dos Exércitos, para celebrarem a festa dos tabernáculos. Essa festa, ela é importante. E nós não queremos observá-la por tradicionalismo, a não ser o tradicionalismo divino, do Criador, e não humano. Se esse ou aquele achou por bem modificar a data ou escolher uma data para ela, nós queremos ser encontrados assim como Tzadok foi encontrado pelo Criador, mencionado lá em Jeremias 44. O Criador foi muito claro ao dizer, olha, Ele está observando, Ele está mantendo. Nós não queremos ser melhores que os outros, muito pelo contrário. Nós temos aprendido muito aqui, mas o objetivo nosso é descobrir a vontade do Criador e não o tradicionalismo humano. Eu espero que você tenha compreendido. O vídeo ficou longo, mas a jornada com o Criador é longa e nós precisamos de ser objetivos. Eu quero seguir um tradicionalismo, tem o tradicionalismo judaico. Os irmãos, os amigos, as pessoas devem avaliar o tradicionalismo judaico. Você deve avaliar e meditar neles para compreender o desempenho deles, a vivência deles e colocar em prática. Quer conhecer o tradicionalismo cristão? Vá conhecer. Aqui no canal Sobrevivência é sobre isso que nós estamos falando. Sobre conhecer os tradicionalismos e colocar em vivência. Como nós aqui já passamos por isso e já fizemos isso, não nos leve a mal as pessoas que deixam comentário e às vezes acham estranho nós falarmos com clareza e com exatidão a respeito das datas e dos dias, é porque nós já estamos observando há algum tempo. O nosso propósito aqui não é ter seguidores, não colocar um tradicionalismo segundo o canal Sobrevivência, não. É entender um tradicionalismo assim segundo diz o Criador, e não tradicionalismo de religião nenhuma, tá certo? Espero que você tenha compreendido. Obrigado por estar conosco, você que é inscrito no canal, tenha suas vivências pessoais. Obrigado pelo afeto dos irmãos, das irmãs, tanto para com minha esposa, para comigo também, ao deixar os seus comentários, tanto no grupo Sobrevivência quanto no canal. Nós vamos ficando por aqui. Criador abençoe você e sua casa. Segue a semana de tabernáculos, né? A semana de cabanas, e ela vai findar no 4º dia da semana que vem. Criador abençoe você e sua casa. Criador abençoe a todos. Até mais.